Boa tarde a todos e a todas que estão presentes aqui no evento, que são seminários de pesquisa do Grupo de Pesquisa Lógica, Linguagem e Ciência. Seminário este no qual vimos tratando aí nos últimos 4 anos de filosofia da mecânica quântica, especialmente em seus primórdios. E hoje temos o prazer de receber aqui a nossa convidada, a professora Marinês Domingues Cordeiro. A professora Marinês é licenciada em Física, mestre e doutora em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina e é professora do Departamento de Física da mesma universidade, com pesquisas focadas em História, Filosofia e Sociologia da Ciência na educação científica. A professora Marinês foi coordenadora dos cursos de licenciatura e bacharelado em Física no ciclo 2020-2021 e 2022-2023. E ela é editora adjunta do Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Eu acho que aqui a maioria de nós conhecemos o Caderno Brasileiro. Investiga as relações entre conhecimento acadêmico e valores na ciência e na pesquisa em educação. A professora Marinês, portanto, vai apresentar para a gente esse seminário intitulado Max Planck e a Racionalidade Científica, justificando o quanto de ação. Professora Marinês, está contigo a palavra, fique bastante à vontade. Muito obrigada, pessoal, professor Eduardo, pelo convite. Fiquei muito feliz. Nós é que agradecemos. Esse artigo, né, que acaba fundamentando essa apresentação, é interessante que ele nasce de uma parte recreativa do meu projeto de pesquisa. É aquela parte do projeto que se faz quando a gente está cansado de lidar com um universo gigantesco de dados, que depois eu vou explicar qual que é. E eu gosto muito do Max Planck enquanto figura científica, porque eu sou professora de evolução dos conceitos da física para os cursos de física, ou em geral eu dou essa disciplina, né? Ninguém é dono de disciplina nenhuma na UFSC. E a história do Max Planck, para mim, ela é muito interessante de mostrar para os alunos, porque ele não foi um físico jovem a fazer uma grande mudança na ciência, diferente dos outros, né, do Einstein, do Heisenberg, do Schrödinger, que eram todos, do Newton, que eram todos super jovens. Ele já tinha mais de 40 anos quando ele resolve o problema do corpo negro. O Max Planck teve uma trajetória de vida que também se associa com um pouco de uma coisa que eu adoro nas minhas horas vagas, que é a história das 2 guerras mundiais. Não tanto pelo papel científico e tecnológico que ele desempenhou, mas porque ele foi uma figura, eu acho, que demonstra para a gente um pouco, eu acho que eu materializo no Max Planck as mudanças pelas quais o povo alemão passou. Ele é claramente um herdeiro de um romantismo alemão que se nota na Conferência Nobel dele, todas as ideias de emoções e aventura que ele não se furta em mostrar durante a conferência. E ele também perdeu um filho, a gente vai falar, perdeu filhos em razão das guerras. E hoje em dia o Instituto Kaiser Wilhelm agora foi batizado com o nome dele, né, numa grande mudança de visão, de tentativa de visão da ciência alemã. E eu acho que ele, de fato, encarna aquele ideal do cientista que, mesmo conservador, se permitiu ser desafiado pela natureza, permitiu que suas ideologias fossem desafiadas pela natureza. Então, eu tenho um respeito muito grande por ele como figura, e me parece que, até onde eu sei, eu posso estar enganada, né? Posso encontrar evidências refutantes, mas até onde eu sei, para mim, ele é simbólico de uma honestidade intelectual
que para mim, é importante que os alunos conheçam, sabe? Ele não é aquele gênio que desponta do nada, como Heisenberg, né? Que não do nada, mas assim, um gênio total na vida, que se isola numa ilha e consegue resolver um grande problema, desenvolver uma mecânica. Embora seja meio anedótico o que eu estou falando aqui, a gente sabe que não foi bem assim que o Heisenberg desenvolveu, né, o artigo dele. Mas ele é uma pessoa que é fruto de estudos intensos e de desafios. Então, eu sempre gostei muito do Max Planck. Acho que também tem aquele apelo de ser uma pessoa que resolve um problema e faz nascer outros que são tão importantes para a física. E aí, no artigo, então, que fundamenta essa palestra, eu resolvi nomear esse artigo como Justificando o Quantum de Ação. E essa ideia é que o artigo ele se baseia numa história de cientista, então numa autobiografia científica que é dada num momento muito específico da vida, que é quando a pessoa ganha um prêmio Nobel. Então esses documentos em geral eles são documentos que têm uma natureza muito forte de justificação da teoria, justificação da ciência. Então, no fim, encaixa bastante com algumas ideias de um filósofo de quem eu gosto muito. Já fui criticada algumas vezes por gostar tanto desse filósofo, que é o Larry Laudan, porque há uma sensação entre vários colegas meus de que ele tem uma estrutura rígida demais, de que ele tenta pautar a ciência dentro de uma estrutura rígida demais que parece trazer alguns elementos positivistas. Eu não encaro dessa maneira. Pode ser uma falta de conhecimento extra meu, mas eu acho que ele tem muitas contribuições e ele nos fornece um instrumento quase analítico para olhar determinados documentos históricos e entender como o cientista constrói a sua ideia de justificação. E lembrando, né, que a maneira como alguém justifica as suas ideias não está totalmente descolado da maneira como uma pessoa desenvolve, descobre essas ideias. O Laudan me parece permitir que elementos que a gente diz que nunca aparecem dentro da justificativa da ciência apareçam como emoções, surpresas. Eu acho que o Laudan permite a gente olhar isso apesar da alegada estrutura super rígida dele. Então, mas deixa eu contar um pouco sobre mim. Então, num prelúdio aqui, essa Marinês Cordeiro, que em 2010 fez uma disciplina, estava no mestrado, e eu cursei uma disciplina de filosofia da ciência no PPG da filosofia da UFSC. E a disciplina foi ministrada por um professor sensacional, foi o professor Alberto Cupani. E com uma clareza e foi uma disciplina totalmente diferente do que a gente espera de uma disciplina de filosofia da ciência, porque ele escolheu um eixo temático que era ciência e valores. Então, ele escolheu uma série de bibliografias para a gente ler durante aquele semestre, para a gente explorar a maneira como os filósofos, desde os filósofos do século XIX, encaravam esse papel que os juízos de valor fazem no conhecimento, especialmente na ciência. E foi lá que eu conheci uma série de filósofos que eu adoro. E o Laudan eu já conhecia por causa do livro Progresso e Seus Problemas, que tem tradução para a língua portuguesa. Então, eu já tinha lido esse livro, tinha lido artigos sobre esse livro, para ser honesta, eu não tinha lido o livro. Mas, por exemplo, eu conheci a Helen Londino, eu conheci a Susan Haack,
e conheci outras pessoas que, em geral, na minha formação, não são exploradas, porque na formação em educação científica, o foco da filosofia da ciência acaba sendo no Thomas Kuhn, no Paul Feyerabend, no Lakatos, no Popper. E aí eu, então, conheci outras pessoas que me pareciam trazer uma ideia mais clara sobre aquela física que eu tinha estudado. Então, essa disciplina teve um efeito muito grande em mim, porque para a minha tese de doutorado, eu resolvi continuar aderida a determinadas ideias dos papéis desempenhados pelos juízos de valor, não só nas escolhas teóricas, mas em uma quantidade grande de dimensões da prática científica, e especialmente gosto muito da Ellen Londino e gosto muito do Larry Laudan. Então, no meu doutorado, isso acabou aparecendo bastante, porque eu lido no doutorado com um episódio da história da ciência que é interessante, porque é um conhecimento que podia ter sido descoberto, que é o da fissão nuclear, mas quando as pesquisas que levaram à quebra dos núcleos foram feitas, o Fermi e os colaboradores dele, os meninos de Roma, né, acabaram interpretando que se tinha produzido um elemento transurânico e não uma quebra de núcleos. E por 4 anos na ciência, os transurânicos do Fermi existiram. É em 1939, depois que ele ganha o Prêmio Nobel pela produção dos elementos transurânicos, que esse evento de bombardeamento de urânio com nêutrons é reinterpretado como a quebra dos núcleos. E no artigo da Lise Meitner, em que ela fala que o que estava de fato acontecendo era a quebra dos núcleos, ela vai lá e discerne três famílias de decaimento, sendo que uma, ela disse, provavelmente só essa pode produzir um elemento transurânico. Todas as outras 2 das 3 que eles investigavam eram quebras de núcleo. E aí deu 1 ano, e aí os transurânicos, como nós conhecemos, logo foram produzidos. O netúnio e o plutônio, né? Então, tem muitas coisas de como que as escolhas, como que se julgou coerente ou adequado empiricamente esses juízos de valor cognitivos dos quais o Thomas Kuhn fala, me parecem muito bons para serem mobilizados nessa história. Então, a partir daí, começou a minha história com essas questões de juízos de valor na ciência. E aí eu estou falando bastante de juízos de valor cognitivo, tá? Eu não tenho focado tanto em valores extracientíficos que possam desempenhar algum tipo de papel constitutivo na ciência ou cognitivo na ciência. Eu estou falando daqueles que, digamos, um consenso poderia dizer que são típicos da ciência, como aqueles que o Kuhn elenca, né? Então, coerência, adequação empírica, fertilidade, alcance explicativo e esse tipo de coisa. Daí, o que aconteceu foi que, depois da minha tese, eu comecei a usar essa ideia para outra coisa. Eu comecei a me perguntar se juízos de valor são partes inescapáveis ao processo de construção do conhecimento, tanto da aprendizagem quanto do conhecimento acadêmico, que é coletivo, intersubjetivo e tal, como que eu posso identificá-los nas histórias dos cientistas e dos historiadores da ciência? E aí aqui entra uma questão de fonte de história, né? Porque tem a história que o cientista conta, que tem a ver mais com ele, quem ele é contando aquela história. E tem a história que é construída pelos historiadores da ciência, que pode ter como base as histórias que os cientistas contam, mas leva em consideração uma variedade enorme de evidências históricas e construções interpretativas em cima dessas evidências, né? Então, a história que a gente conta, ela também deve estar imersa, ou ela também deve revelar
um pouco dos juízos que a gente faz para escolher as coisas, né? Para decidir entre as coisas. Uma outra pergunta que veio para minha cabeça foi: se os juízos de valor desempenham um papel cognitivo na ciência, eles também devem desempenhar um papel na pesquisa em educação científica. Então, quais são esses valores que a gente considera cognitivos na pesquisa em educação científica? O que é para a gente importante? O que para a gente parece ser a base para a gente alcançar o objetivo da educação científica? E, em última instância, qual é o objetivo da pesquisa em educação científica? E aí, por causa disso, eu desenvolvi um projeto de pesquisa justamente para começar a tentar responder essa segunda pergunta. E aí que entra o Rodrigo, que é o coautor do artigo no qual se baseia essa apresentação. O Rodrigo, ele é mestrando do PPG-CT da UFSC, e ele trabalhou junto comigo desde 2019, quando ele virou meu IC. E aí, quando ele estava lá comigo fazendo IC voluntária, a gente estava focando nessa pesquisa dos juízos de valor que a comunidade de pesquisa em educação científica faz, e a gente fez um recorte para estudar as pesquisas de campo, aquelas pesquisas que se fazem nas escolas, né? Com pessoas nas escolas. Só que aí o nosso universo, ele é gigantesco. A gente lida atualmente com 500 artigos na nossa pesquisa. Então, de vez em quando, a gente fica cansado daquilo, a gente fica cansado de ler as pesquisas em educação e em ciências, mas a gente não quer dar um tempo do projeto todo. Então, a gente tem elencado temas que são da nossa vida, que nos dão um prazer diferente do cognitivo, para a gente continuar exercitando essa leitura dessa relação entre ciência e valores. Então, duas coisas a gente tem feito. A gente tem olhado para histórias que os cientistas contam, e aí as conferências que eles dão quando ganham o Prêmio Nobel são uma fonte interessante para isso. Ou a gente olha na literatura de ficção. Isso aí, assim, é porque a gente adora ler, a gente vivia trocando figurinha. E aí, uma vez a gente leu o mesmo livro, se eu não me engano, foi O Alienista, do Machado de Assis, e a gente começou a olhar assim, olha a ideia de ciência, olha como Machado de Assis via as coisas de uma maneira diferente, né? Aquela ideia do cientista que trabalha sozinho, segue passos e tem a racionalidade. Que racionalidade é aquela, né? Que racionalidade alegada que não leva à racionalidade, porque eu não vou contar o fim do livro aqui, porque pode ter gente que não leu. É um livro que eu sugiro muito que as pessoas leiam, é bem curtinho, dá para ler num fim de semana e é divertidíssimo. E aí a gente também, às vezes, para dar um tempo para a cabeça, a gente olha essas relações de racionalidade, objetividade, juízo de valor que tem tanto nas histórias dos cientistas quanto na literatura. E tudo isso para contar para vocês que o artigo do Planck é fruto de um momento desses em que a gente estava precisando de algo ultra prazeroso para fazer. E aí, o que aconteceu? Quando a gente leu a Conferência Nobel do Planck, a gente notou, de cara, a gente notou que era possível ter várias coisas, elementos da filosofia do Laudan que poderiam nos ajudar a olhar para aquele documento. Por exemplo, o Laudan, ele tem um foco inicial, o primeiro livro dele, O Progresso e Seus Problemas, na resolução da ciência como resolução de problemas, como atividade de resolução de problemas, né? Numa obra posterior dele, que se chama Science and Values, que essa eu acho que não tem tradução para o português, mas é um livro fininho, muito interessante, né? Eu imagino que os filósofos aqui já tenham lido, mas talvez os físicos não, mas eu adoro esse livro. Ele vai discutir, então, os mecanismos de alcance de consenso na ciência, né? Pensando que a ciência é uma atividade
que precisa, ou que é encharcada, né, de não de intersubjetividade, de subdeterminações, como que existe algum mecanismo que possa me elucidar como que os cientistas chegam a consensos? Então, ele vai resgatar algumas dimensões da estrutura do conhecimento científico, da estrutura hierárquica de justificação, né, que são a dimensão metodológica, a dimensão fatual, teórica, e a dimensão axiológica dos objetivos da ciência. Só que ele faz uma alteração nisso. E aí ele, em vez de tratar de uma forma hierárquica, ele trata essas dimensões da ciência dentro de uma estrutura triádica e reticulada. Então, é uma rede de inter-relações entre essas dimensões. E, por fim, claro, é uma filosofia, ele mesmo reconhece o tempo todo, de justificação, né? Das estruturas lógicas, das razões pelas quais uma teoria ou uma hipótese se tornam tal e são entendidas como tal. Às vezes, ele, inclusive, responde antecipando críticas de ser anacrônico, ele já responde isso. Então, o objeto dele é o objeto de olhar para a ciência já a partir de uma perspectiva privilegiada do futuro, né? E tentar entender como essas relações se deram. Na Conferência Nobel do Planck, que é uma história de cientista, uma autobiografia científica, no fim, a gente vai falar, ele vai notar que ele fala da contribuição dele na resolução do problema da densidade de radiação do corpo negro. Ele vai falar sobre a construção do consenso em relação à natureza do quantum de ação. É bem interessante que quando eu dou aula de evolução, eu chamo aulas sobre Planck de quantum de ação. E aí os alunos sempre falam, eu não sabia o que era isso, professora, até entender que era a constante do Planck, né? Eu não sabia que esse foi o nome dado pelo batizador, né? Pelo construtor, ou pelo descobridor, a gente poderia até dizer. E aí aqui entre aspas, né? Porque eu sei que esse termo tem seus perigos. Ele vai, ao longo da conferência dele, demonstrar os ajustes fatuais, metodológicos e axiológicos que ele teve que fazer e que os sucessores dele tiveram que fazer para compreender o que era o quantum de ação. Então, ele traz um pouco dessa rede triádica, a rede triádica ajuda a gente a olhar para aquele discurso, né? E, por fim, é um documento de justificação, né? Porque ele é uma conferência ministrada 2 décadas depois da pesquisa de fato. 20 anos depois, ele já tinha feito as pazes com uma série de coisas que ele tinha dificuldades até 1905, 1908, né? Como, por exemplo, claro, interpretação estatística da segunda lei da termodinâmica. E, inclusive, com os quantos de luz do Einstein, que logo depois de publicados, ele também não conseguia, ele achava que aquilo, né? E parece paradóxico, né? Ou paradoxal, desculpa. Parece paradoxal que ele não tenha gostado da interpretação do Einstein para o que acontecia na parte da distribuição de Wien do corpo negro, mas porque ele tinha uma interpretação diferente para aquele fenômeno, né? Do que era quantizado? Era a própria energia ou era a interação da energia com a matéria? São 2 maneiras, são 2 enunciados totalmente diferentes que a gente pode fazer, que mostram um pouco sobre as aderências teóricas as aderências cognitivas de uma pessoa em determinado momento. Então, o Planck de 1920 é um personagem científico já diferente do Planck de 1900 e até de 1905. Então, é importante a gente notar isso. Ele está contando... Ele mesmo tem o privilégio do tempo para fazer essa história que ele está fazendo ali. Mas
A história que ele conta é uma história que não foge do que os historiadores da ciência já descobriram. É claro que a gente tem que tomar o cuidado, porque se a pessoa pensa que o Planck de 1920 é o Planck de 1900, a gente perde uma série de coisas e não entende tanto os assombros que ele tinha e que ele demonstra naquela conferência, né? Bom, um pouco sobre o Max Planck, eu imagino que todos vocês já saibam, mas é sempre bom falar. O Max Planck, então, é um físico alemão nascido em 1858. Então, ele é um homem da bela época alemã. Ele é um homem do pré-guerra, ele é um homem do romantismo, enfim, ele é um homem do século XIX. E, bom, os estudos formativos dele, tanto tese de doutorado quanto a tese para virar professor, foram todos termodinâmica, especialmente a segunda lei da termodinâmica, mas da termodinâmica mesmo, uma fenomenológica, né? Ele não acompanhou, eu acho, ou se acompanhou com pouca crença o desenvolvimento da teoria cinética dos gases e da mecânica estatística, né? E, por conseguinte, da mecânica estatística. Ele estudou sob Helmholtz e Kirchhoff, então, essas pessoas importantíssimas para o problema do corpo negro foram professores do Max Planck. E aí ele acabou substituindo, virando o professor que sucedeu o Kirchhoff em Berlim. Então, meio que ele é o herdeiro acadêmico do Kirchhoff. Um pouco sobre a vida dele, né? Daquelas partes que não adicionam lá muita coisa aqui, mas acho que adicionam para a gente pensar na personalidade dessa pessoa. Ele perdeu a primeira esposa para tuberculose em 1909, se eu não me engano. Ele perdeu um filho na Batalha de Verdun, que foi uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial. Acho que, inclusive, a mais sangrenta, eu não tenho certeza. Ele perdeu um filho para a Gestapo, porque foi acusado de ter participado de um plano para assassinar o Hitler, e o filho dele acabou sendo enforcado, o Erwin, né? Essa segunda morte mexeu muito com o Planck, ela acontece poucos meses antes de o Hitler se suicidar. Mas o Planck já era um senhorzinho, em 1944, né? Então, ele já era um senhorzinho com 80 e poucos anos, quando o filho dele faleceu, né? Foi condenado à morte. E ele perdeu 2 filhas em trabalho de parto, também na década de 1910. Tem um podcast que eu gosto, assim, às vezes eu faço uns parênteses, eu sinto muito. Tem um podcast que eu gosto, que eles fizeram uma série sobre a Primeira Guerra Mundial, especialmente sobre o fronte ocidental, em que o apresentador fala em determinado momento que a Primeira Guerra Mundial ela foi um choque intenso entre o século XX e o XIX. Os alemães estavam preparados ao melhor estilo, eles estavam abrindo o século XX em termos de tática, de vestimenta, de tecnologia, e os franceses ainda estavam operando nos primeiros meses numa lógica do século XIX. Eles iam com uniformes azuis e vermelhos e que permitiam eles serem identificados. Eles não tinham a capacidade dos alemães, a capacidade tecnológica, e o aprendizado foi duro. Foi intensamente duro esses primeiros anos da guerra. E, bom, acho que os historiadores até hoje dizem que a Alemanha só não perdeu porque estava lutando contra 2 impérios, e esses impérios tinham mais pessoas para colocar para lutar.
eu noto que o começo do século XX me parece ser, com muita frequência, um choque intenso e durou muito tempo, esse choque intenso entre o século XIX e o século XX. Eu acho que o próprio Max Planck também é simbólico de um choque entre os séculos XIX e XX. Calhou para ele o papel de ser o descobridor da semente que mudaria a física com a qual ele estava acostumada e com a qual ele tinha e sobre a qual ele tinha tantas certezas. E eu sinto que ele é um homem dessa época. A gente vai ver isso na literatura e a gente vai ver isso nas artes. Todo esse choque, as dificuldades das pessoas de compreenderem o que estava acontecendo no mundo. Eu imagino que ser adulto e cientista na Europa nas décadas de 1910, 1920, 1930 deve ter sido uma experiência intensa, e às vezes eu sinto que eu noto isso quando eu penso no Planck de 1900 e no Planck de 1920. Mas isso foi só um interlúdio. São as minhas impressões, né? Por fim, ele falece em 1947, então, com 89 anos. Viveu bastante, pensando quando a gente pensa na época que ele viveu, né? Bom, vou falar sobre os progressos e seus problemas primeiro, né? Já que o Larry Laudan acaba sendo o fio filosófico da minha linha de raciocínio, né? Então, para resumir, no Progresso e seus Problemas, o Laudan ele se ocupa de gerar uma taxonomia dos problemas que a ciência busca resolver. E ele, então, divide entre problemas empíricos e problemas conceituais. Quando se trata de problemas empíricos, ele encontra subcategorias que são os problemas não resolvidos, os problemas resolvidos e as anomalias. Então, os problemas empíricos são os problemas da nossa interação com a natureza, a maneira como a gente modela a natureza. E o Laudan acaba classificando esses problemas nessas 3 categorias, porque para ele, os problemas não resolvidos, eles podem eventualmente ser reconhecidos como anomalias, mas, em geral, eles são notados que eles eram um problema quando eles acabam sendo resolvidos. Bom, esses problemas não resolvidos, eles podem não ser resolvidos por 2 razões. Por incompletude de teorias, os cientistas podem sentir que está faltando algo na teoria para dar conta de resolver aquele problema, né? Ou tem uma questão em aberto e, às vezes, eles nem sabem que é um problema de fato, né? Mas eles também podem ser podem ser interpretados como dificuldades experimentais. Por exemplo, assim, me vem à cabeça o problema do éter e a não detecção do vento de éter pelo experimento de Michelson-Morley. Se a gente olha de hoje em dia, e muitas vezes eu olhei por vários anos, e meus alunos olham muitas vezes, eles pensam, mas como que eles não notaram que a falta de vento de éter não significava que o éter não existe? E eu tento explicar para eles que existem enunciados possíveis para isso. Existe o enunciado do não existe movimento relativo da Terra com o éter. Provavelmente a Terra arrasta o éter. E nesse arrasto a gente não consegue ver, não consegue detectá-lo. Esse é um enunciado que pode ser, bom, é uma dificuldade experimental. Por quê? Porque talvez eu precise montar o meu experimento numa altitude que eu não tenho condições de fazer, porque o meu éter está sendo arrastado aqui embaixo, e mesmo nas altitudes que eu posso tentar. Então, nem sempre um problema, como ele é visto depois, ele é notado como um problema de fato pelos cientistas. Eu acho que é isso que o Laudan quer dizer quando ele fala dos problemas não resolvidos, né? Bom, os problemas resolvidos é quando ele passa, quando
uma coisa notada como ela era problemática antes, mas agora eu já tive um ajuste teórico que consegue me dar uma explicação para esse problema. Então, isso não significa necessariamente que tu precisa ter uma mudança teórica completa, né? E essa é uma das críticas que ele faz ao Thomas Kuhn com alguma frequência, que é o foco nas escolhas teóricas. O foco no momento em que tu tem duas possibilidades, quando na realidade, muitas vezes o cientista faz ajuste teórico. A gente reinterpreta, a gente olha de outra maneira. Então, para o Laudan, o problema ele acaba virando resolvido quando existe um ajuste teórico que ajuda a explicar aquele problema e notar o que aconteceu. Não necessariamente ele vira uma anomalia, né? Ou nota-se que ele era uma anomalia. Ele pode ajudar a fazer crescer o núcleo duro de uma determinada teoria, né? Depois, então, o Laudan fala das anomalias. E para ele, uma anomalia, ela só é identificada como tal quando duas teorias existem e para as quais que estão tentando disputar a resolução daquele problema, mas para uma delas, para uma dessas teorias, ela cria uma importância cognitiva de maneira que aquele problema ele passa a fazer sentido porque ele se encaixa no novo cânone, porque ele tem potencial explicativo naquele novo cânone, porque ele explica algo a mais sobre a natureza para a gente do que a outra teoria. Então, essa anomalia, ela vai se tornar anomalia para uma teoria e vai se tornar um problema resolvido para outra teoria. Então, essa é a taxonomia dos problemas empíricos. Gente, estou falando demais, né? Os problemas conceituais para o Laudan são problemas que, em geral, ele acha que os filósofos, ou achava na década de 70, que os filósofos não se dedicavam muito a analisar, que acabam sendo problemas de fundamentos teóricos, ou seja, questões de incompatibilidades e inconsistências de teorias, que eles são problemas de preferências metodológicas, ou seja, qual a melhor maneira de estudar a natureza, e aí eu acho que não é inescapável a gente pensar os mecanicismos newtoniano e cartesiano e como eles entendiam metodologicamente como que tu tinha que abordar a natureza, que relação que nós tínhamos que ter com a natureza, né? Qual seria o sentido a filtrar a natureza, se seria a nossa razão ou se seria a nossa experiência. E os valores extracientíficos, e esses, em geral, pouco se dedicou a eles, além de depois, claro, esses filósofos pós-positivistas, mas, né, como crenças e ideologias, né? Então, muitas vezes existem problemas conceituais, por exemplo, no caso do Descartes, existia um tipo de ideologia de como é a máquina da natureza, no mecanicismo dele, que informava as preferências metodológicas dele. E, da mesma maneira, existia uma ideia de natureza estabelecida para o Newton e para os sucessores do Newton, que informava também as preferências metodológicas dele. Mas para o Laudan, em geral, os filósofos, e aí eu não tenho certeza, dedicaram um pouco tempo a trabalhar sobre os problemas conceituais da ciência. E aí a gente entra também na rede triádica de justificação, que é a parte da filosofia do Laudan que a gente encontra no livro Science and Values. A rede triádica de justificação surge como uma tentativa do Laudan de explicar como que existem grandes consensos nas ciências duras, e aí a gente pode debater consensos sobre o quê, no fim das contas, né? Mas existem consensos de que aquela lei deve ser usada dentro desse universo, por exemplo, né? Agora, as interpretações daquela lei, aí elas podem ainda estar abertas a dissensos, né? Mas existem consensos. A ciência dura, ela tem
em geral, a mais consolidada, ela tem consensos, e os dissensos, eles residem muitas vezes nas interpretações. Então, como que ele explica esse consenso, mesmo reconhecendo a subdeterminação e o seu caráter inescapável? Porque, segundo Laudan, ele entende que muitos dos filósofos, especialmente o Kuhn, acabaram focando na subdeterminação como se ela tivesse sido uma instância refutável para qualquer busca de uma objetividade talvez não, mas talvez de racionalidade, né? Ele inclusive fala que os sociólogos da ciência se deleitaram, né, sobre o fato de que a subdeterminação parecia ser um experimento crucial para a racionalidade da ciência. Então, ele buscando explicar essa dinâmica de alcance de consenso, ele retoma, então, essas dimensões da estrutura hierárquica de justificação, e ele, em vez de trabalhar dentro de uma hierarquia do tipo dissensos teóricos são resolvidos no nível metodológico e dissensos metodológicos são resolvidos no nível axiológico. Para ele, não existe essa hierarquia. Essas coisas, elas se conectam. Então, para ele, os métodos, eles vão justificar as teorias tanto quanto as teorias vão restringir os métodos. Os métodos, eles vão ajudar ou vão demonstrar se a gente está realizando, se a gente está alcançando os objetivos da ciência, os objetivos tácitos e os objetivos declarados, porque também tem isso. Porque muitas vezes os métodos escolhidos revelam quais são os objetivos que, de fato, um cientista tem e que muitas vezes, ou pode ser que sejam distantes daqueles que ele declara, né? Existem os objetivos implícitos e os explícitos. E, por fim, para ele, as teorias e os objetivos da ciência devem se harmonizar. O cientista está sempre procurando teorias que aproximem ele dos objetivos da ciência, e os objetivos da ciência têm que estar harmonizados com a nossa capacidade de construção teórica. E aí ele coloca uma citação que eu adoro, que ele fala que, além de exigir que nossos objetivos cognitivos devam refletir nossas melhores crenças do que é ou não possível, que nossos métodos devam ter uma relação apropriada com os nossos objetivos, que nossos valores implícitos e explícitos devam ser sincronizados, há pouco mais que a teoria da racionalidade possa demandar. Então, para ele, não é a racionalidade clássica, mas a racionalidade de ajustes, de que o cientista ele opera sempre ajustando objetivos, teorias e metodologias. Bom, agora passando, né, para a Conferência Nobel do Max Planck. Por que eu gosto dela? Primeiro porque ela fala muito sobre quem ele é em 1920. E ele se deixa transparecer na conferência dele. E porque a maneira como ele narra não destoa da maneira como a história conseguiu reconstruir o trabalho dele. Então, tudo começa com a densidade de radiação do corpo negro. Esse que era um problema já elencado pelo Kirchhoff em 1860 ou 1870, se eu não me engano. Esse era um problema empírico não resolvido. E que era reconhecido como um problema na realidade, né? Então, ele não era daquela classe de problemas que não era reconhecida como um problema a ser resolvido, mas não significa que eles não tivessem a intenção de resolver esse problema dentro dos cânones do eletromagnetismo clássico. Bom, todo mundo estava investigando o problema do corpo negro a partir da teoria eletromagnética. O Planck também começa da mesma maneira, mas ele sente que aquele não é o caminho, ele não era como se ele estivesse dando com a cara na porta.
Então, ele muda para uma abordagem termodinâmica do problema, porque, afinal, o problema do corpo negro é um problema que é de associação entre a teoria eletromagnética e a termodinâmica. Ele é um problema de segunda lei da termodinâmica também, porque, afinal de contas, ele é um problema de um corpo que está em equilíbrio térmico, né? De radiações que geram, eventualmente, um equilíbrio térmico. Então, ele decide mudar para uma abordagem termodinâmica com a qual ele tinha muito mais familiaridade. A partir dessa abordagem termodinâmica e da termodinâmica mesmo, né? Não da mecânica estatística, o que ele está fazendo é um ajuste metodológico informado teoricamente. Ele olha para o problema como um problema de várias dimensões, e uma das dimensões não funcionando, ele vai olhar para outra dimensão, sem se preocupar ou sem dar muita importância para o que isso vai significar para outra dimensão. Depois, ele então faz com isso, né? Ele consegue então chegar à sua interpolação bem-sucedida, que é trabalhando com as distribuições que já tinham sido feitas, a de Rayleigh-Jeans, que tem base no eletromagnetismo e funciona para um lado do espectro, e a de Wien, que é uma distribuição, é uma descrição empírica, ela não tem uma explicação, né? E o que ele faz é pegar, então, essas duas distribuições e trabalhar, então, com a entropia dessas densidades de radiação, ou melhor, com a segunda derivada da entropia em relação à energia, e ele encontra uma interpolação que faz funcionar, então, a distribuição, né, que consegue descrever a curva de distribuição de radiação do corpo negro. Então, o problema é que essa interpolação bem-sucedida leva ele, muito mais a ele do que a comunidade, na realidade, a um problema que a gente pode classificar como empírico, além de conceitual, que é: por que funciona? Por que essa interpolação funciona? O que está acontecendo? Eu preciso entender uma descrição melhor do que está acontecendo. E é isso que bota ele, então, a trabalhar, então, sobre os ressonadores que estão nessa cavidade. E agora, em vez de usar a segunda lei da termodinâmica clássica, ele usa como ferramenta uma abordagem estatística para a entropia daqueles osciladores, para entender aquele sistema de osciladores. E aí, a pessoa que lê essa conferência pode ser levada a crer que o Planck ele estava de boa com a interpretação estatística, né? Mas, na realidade, ele usa, e aí ele fala, né, um ato de desespero e tal, ele usa como uma ferramenta, porque ele está lidando ali com um sistema de inúmeros osciladores, né? Então, ele usa como uma ferramenta, porque ela parecia ser útil para lidar com um sistema com tantos osciladores assim quanto seria o corpo negro. Então, o que ele faz, mais uma vez, é um ajuste metodológico. E esse ajuste metodológico é interessante, que ele desafia as ideologias do Planck, né? Por um lado, mas por outro ele tem uma razão prática de existir, né? E ele é informado pelos valores dele, ele precisava resolver isso. Então, ele podia até não gostar da mecânica estatística, mas ele precisava entender o que estava acontecendo, por que a interpolação dele funcionava. E aí ele chega, então, a uma constante que parecia ser uma coisa muito importante na natureza, uma constante universal, que ele chama de quantum de ação. E aí a gente entra num problema que eu entendo ser um problema conceitual. Qual que é? Como que eu encaixo o quantum de ação no meu panorama canônico da mecânica, do eletromagnetismo?
O que acontece é que a gente não pode jogar fora o quantum de ação, porque logo ele demonstra grande fertilidade. E isso Planck mostra ao longo da conferência dele. O quanto ele foi essencial em diversas pesquisas. Ajudou a criar novas frentes de pesquisa. Então, o quantum de ação, por mais que ele desafie o eletromagnetismo, dele não se pode escapar, porque ele é útil, ele desempenha algum papel. Mas aí a gente entra em dois tipos de enunciados possíveis para o que é esse quantum de ação, o que ele significa para a natureza. E uma dessas interpretações é a do Planck, de 1900, que ele não fala na Conferência Nobel, que é a quantização da interação entre radiação e matéria. Que a matéria só reage à interação em determinadas quantidades. Por outro lado, em 1905, o Einstein vai olhar justamente para a parte do espectro do corpo negro em que o quantum de ação é essencial, que é a parte regida pela distribuição de Wien, e vai usar como instrumento heurístico, de novo, uma interpretação estatística da segunda lei da termodinâmica, para fundamentar a ideia dele de que não é a interação que está sendo quantizada, e sim a luz sendo quantizada, a própria luz. E aí, o que a gente entra é a quantização da luz acaba começando a ter alcance e fertilidade também. Não imediatos, mas já em 1920, sim. O Millikan passa muitos anos testando essa ideia de quantização da luz, e é importante falar que a potência dela é explicar alguns problemas, como a parte da distribuição de Wien, né, do corpo negro, mas também o efeito fotoelétrico. Então, é por isso que a gente acaba chamando de artigo do efeito fotoelétrico, mas na realidade não é o artigo do efeito fotoelétrico, né? É um artigo de uma nova interpretação para a radiação do corpo negro. Mas, enfim. E aí, o que a gente vai ter? Uma anomalia que, para uma maneira de ver o mundo, ela começa a ser um problema resolvido, e para outra, não. Ela leva ao nascimento, então, né, esse quantum de ação. O que acontece, né, com a energia? O que acontece quando ela interage com a matéria? Ela é, então, a semente de uma nova mecânica. A necessidade que nós temos agora de ter uma física que seja capaz de explicar os fenômenos dinâmicos e cinemáticos em dimensões atômicas, né? E agora, para terminar, algumas reflexões, né? Quando eu submeti esse artigo, eu recebi algumas críticas que eu achei muito interessantes e me levaram a refletir muito. E aqui eu vou trazer eu vou parafrasear o Dr. House, vocês me desculpem pelo momento totalmente estranho. Tem um episódio do Dr. House que ele vai lá e tem uma menina cuja mãe está internada, né? E ele está fazendo uma série de perguntas para a menina, e aí ele fala, mas isso é uma justificação ou uma justificativa? E ela assim, então, mas o que é uma justificativa? E aí ele fala, eu estou parafraseando porque eu não consegui encontrar a citação ipsis literis, mas ele fala algo do tipo, justificação é uma mentira que você conta para você mesmo. E aí, calhou que eu associei isso com as avaliações dos pareceristas que apareceram para mim, porque eles se opuseram com alguma veemência sobre o fato de que eu estava me debruçando sobre um documento que é uma história de cientista. E um deles, inclusive, falou, histórias de cientistas não devem ser confiadas. E aí eu pensei, né? E aí, para responder o parecerista, eu peguei de novo lá o livrinho todo Introdução à Historiografia da Ciência, li. E fiquei raciocinando, né? Por que me parece que seria... O historiador estaria perdendo uma parte do universo de evidências dele se ele
jogar fora toda e qualquer história que o cientista conta. E aí eu comecei a me perguntar, seria o caráter justificativo desse documento a razão pelas quais alguns historiadores, filósofos e educadores em ciências evitam autobiografias? E isso veio direto da pergunta que eles fizeram para mim, né? Que parecia ecoar o Dr. House. Outra pergunta que entrou para mim foi: não seriam todas as interações discursivas que a gente faz, em algum ponto, justificações? Quer dizer, mesmo que o historiador vá preferir as cartas, digamos, as cartas que o Einstein trocou com os amigos dele, a partir do momento em que ele começa a colocar a ideia por escrito, ele está criando uma estrutura racional. Ele quer contar, ele quer racionalizar a ciência, ele quer racionalizar o pensamento dele. Quando um cientista escreve um artigo, ele está racionalizando. Quando ele vai a um congresso apresentar um trabalho, ele está racionalizando. Por que a gente vai jogar fora as racionalizações, as justificações, só porque elas são uma nova estrutura para o que pode ter acontecido e a nossa memória pode nos falhar, inclusive, sobre o que nos aconteceu? Outra pergunta é que não é o papel do historiador da ciência triangular e revisar as histórias dos cientistas? Por que a gente vai jogar fora uma filosofia que é focada na racionalização, na justificação, se existe uma área acadêmica dedicada a isso? E aí, para quem é da educação científica, não seria a própria didatização uma construção de narrativas, formas de construir racionalizações, justificações com fins educacionais? O que tem de valor nisso, de juízo de valor? Que escolhas nós fizemos para estruturar a coisa da maneira como a gente estrutura? E, por fim, as justificações, as racionalizações, elas não teriam um valor psicológico? Não tem valor histórico, não tem valor filosófico a gente olhar esses documentos não como fotografias objetivas do que aconteceu, mas como um espelho para o espírito do cientista que escreveu aquilo naquele momento. Isso não tem valor histórico? Eu acho que, no fim, essas minhas reflexões, elas servem para o fato de que eu escolho histórias de cientistas para avaliar e eu escolho uma filosofia da ciência que, para vários colegas educadores, não deveria ser escolhida porque ela é baseada em racionalizações, na estrutura da justificação. Mas eu acho que nós somos seres de comunicação e a comunicação é por si mesma, uma busca por... É uma racionalização, a gente precisa estruturar para se comunicar. E eu acho que o Planck, ao fazer isso, ele não deixa de fora quem ele é. Ele deixa de fora certas coisas que ele era em 1920, que é por isso que a gente precisa conhecer a história para além daquele documento. Mas aquele documento, visto que ele não foge, ele não é uma mentira, ele é um documento que tem valor, sim, eu entendo, filosófico, porque ele conta como um cientista sendo festejado, encara, olha para trás e conta a sua história. E eu acho que existem pontos que fazem a gente entender, porque eu já estou me estendendo aqui no meu raciocínio, mas uma outra coisa que eu gosto, tem um outro podcast que eu gosto, e um dia teve um podcast sobre memória, e sobre como as nossas memórias também são falhas. E elas são falhas muito rapidamente. Então, quantas coisas a gente acaba... Tudo, no fim, para mim, parece ter mais justificação do que... Toda a interação discursiva acaba tendo justificação, porque são as histórias que a gente precisa contar para se lembrar. Enfim, eu acho que era isso que eu queria falar.
Desculpa se eu falei, se eu entrei pouco na filosofia, né? É que o foco mesmo era esse objeto, que eu acho que ele pode ser um objeto de aprendizagem, essa conferência pode ser um objeto de aprendizagem importante. Muito bem, professora Marinês. Ótima apresentação. A apresentação reflete a beleza, a magnitude que foi o próprio artigo. Eu li o artigo, eu refleti sobre o artigo. E, assim, está de parabéns mesmo. Estamos muito agradecidos por essa sua presença aqui. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada também. Eu adorei contar. É muito engraçado quando a gente conta a história de um artigo que a gente escreveu, né? Então, é um outro processo cognitivo. Foi muito gostoso preparar. Exatamente. Agora vamos fazer o seguinte, olha, temos alguns colegas aí na sala. Primeiro vou deixar os colegas se manifestarem. Gente, então, por favor, quem tiver alguma questão para a professora Marinês, abra, por favor, aí o microfone e pode se manifestar. Fiquem à vontade, viu? Quem quiser também ir levantando a mãozinha já para deixar inscrito, aí a gente vai acompanhando. Quem gostaria? Eu só vou acender a luz aqui do escritório que eu estou ficando no escuro. Só um instante. Prontinho. Tá. Então, enquanto os colegas... Aí, professor Zé Vieira. Então, vamos começar. Professor Zé Vieira, por gentileza, pode falar. Os demais podem Marinês. Se Posso te chamar de Marinês, assim, diretamente, né? Sim, com certeza. Eu achei brilhante a sua apresentação e assim, o seu modo de pensar e trabalhar, porque é muito difícil assim, chegar no seu nível, né? De abordagem do... Você faz uma ligação entre a história da ciência e problemas da ciência também. Me lembrei um pouco de Popper, Karl Popper, nessa sua costura, esse tema que eu acredito... Eu vou ler o artigo para ver, depois eu peço ao pessoal. Mas eu discordo só de uma coisa no seu final, assim, que você disse que não trouxe nada de filosofia. Eu discordo. Na minha visão, você trouxe uma questão muito importante da filosofia para o seu trabalho, que é a questão da humanização da ciência. Porque a gente, quando ouve falar no Planck, no Einstein, né, e outros gigantes, a gente não consegue assim, identificar as suas fraquezas humanas, as suas falhas, as suas dúvidas e as suas incertezas, né? Então, a ciência é passada como algo consolidado e fechado. Então, tem esse aspecto que eu consegui visualizar. Planck ele trouxe uma questão que estava em aberto, que foi a questão do corpo negro, e ele transformou essa questão numa questão fechada. Mas é uma observação que eu faço por um período, porque a partir de 1925, com a revolução que houve com a mecânica quântica, até a própria questão do corpo negro, de como a energia e a matéria interagem, eles passam a ter um outro olhar, e, ou seja, aquela questão se torna aberta novamente. E aí tem um surgimento de uma nova ciência. Então, se tira uma lição daí, que esses problemas fechados da física e da própria ciência, ele tem prazo de validade. Então, o que a gente conhece hoje sobre a quântica, daqui a 100 anos a gente não tem certeza de que todo esse conhecimento ele está consolidado, e inclusive a própria quântica nasce de dúvidas em relação à ciência estabelecida, da qual o próprio Planck fazia parte, né, ele como sucessor de Kirchhoff, né, na academia. Então, era esse o breve comentário que eu tenho para fazer sobre a sua apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não, e de fato, né, eu concordo plenamente que esses problemas têm prazo de validade. E uma pergunta que os meus alunos sempre fazem e quando? Quando que as coisas vão mudar de novo, né? Eles estão ansiosos para ver novas mudanças na física. Essa é uma pergunta que sempre vem. Porque é interessante que a gente sabe que tem um prazo de validade, a gente só não sabe qual que é esse prazo, né?
Mas eu acho que a sensação completa durante as décadas de 1910 e 1920 é que era necessário uma física específica. Na realidade, acabou sendo uma física mais geral, né? Uma física que desse conta dessas explicações. Então, eu concordo, sim. Esses problemas nunca são... Eles vão virando, né? E, às vezes, um problema... Tu resolve ele naquele momento, mas ele gera outro, né? Tipo, tá, mas o que isso significa? Tá, mas o que eu faço para... Os problemas nunca param de surgir, né? Eles são como coelhos. Exatamente. Muito bem. Isso é importante os alunos aprenderem isso aí também, não é? Que aí eles estão aprendendo um conhecimento novo, é uma epistemologia própria, né? Na sala de aula, em que eu, como professora, deve fazer essa ressalva, né? Sim, o tempo todo. Toda a ideia de evolução é eles notarem isso, né? E alguns ficam desconfortáveis, outros não. Bom, então, enquanto o outro colega se manifesta, professor, eu tenho um comentário e também uma pergunta. Eu quero começar pelo comentário. Quando eu lhe ouvi aqui apresentar as suas algumas reflexões, aqui eu estou falando como alguém que também tem formação em física e pensando em outros tantos colegas que dentro dessa sala aqui também tem formação em física. Eu vi uma situação que ela é muito comum, talvez seja até por isso que os pareceres ou as observações de alguns pareceristas parecem a mim muito estranhas, mas parece que isso vem de uma coisa que eu encontrei em 2 momentos em cursos de física. Qual é o padrão geral de se trabalhar na física, nas minhas experiências com física? Alguns professores, eles chegam, apresentam um fenômeno, explicam ligeiramente o fenômeno, imediatamente mostra qual é o instrumento matemático que me capacita a trabalhar com o fenômeno, e a partir de então o que eu tenho são listas e listas e listas de exercícios. Esse é um padrão mais ou menos geral. E olha que eu passei por um curso de física em 2 instituições. Em uma eu abandonei quase no final, por contingências da vida, e depois retomei há pouco tempo e acabei fazendo o outro por completo. Mas, assim, nos 2 ambientes foi essa mesma impressão. Então, assim, quando a gente lê o seu artigo, e eu gostaria de, mais uma vez, reforçar aqui os parabéns pela redação do artigo de vocês dois, você e o Rodrigo também, o que a gente vê é uma, sei lá, uma proposta metodológica que deveria ser pensada no interior dos cursos de física. Qual o problema que a física poderia ter com uma autobiografia? Qual é o problema que a física poderia ter com o uso da historiografia? Qual o problema de lançar mão de, por exemplo, conferências do Prêmio Nobel para poder, a partir delas, destrinchar uma realidade que subjaz a própria conferência? Eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário, isso enriquece a percepção do aluno, dando sentido àquilo que ele já tem como cálculo. Uhum. Então, assim, quando você coloca as suas algumas reflexões e aponta até para os pareceres, eu vejo com estranhamento do ponto de vista do filósofo que sou, mas vejo como algo que parece que normatizou dentro do próprio campo da física, né? Fazer física é um modelo específico dentro de uma caixinha, e se você sai dessa caixinha, você cria incômodos, e esses incômodos, eles precisam ser dizimados na raiz. É matar o filhote no ninho. E quantas vezes, por exemplo, de alguns professores de física, eu ouvi a justificativa de que o que era importante era o cálculo. Se você domina o cálculo, você não tem que discutir absolutamente mais nada, você conhece física. Então, assim, o meu primeiro comentário era esse, no sentido de reforçar os meus parabéns pela redação do artigo. O artigo é uma proposta metodológica muito interessante, muito importante, e eu acho que deveríamos, nós que estamos aqui, principalmente, disseminá-lo, lê-lo e disseminá-lo, porque ele, de fato, é muito bom. Agora, uma outra questão que é mais prática vai ao encontro de algumas discussões que nós temos feito, inclusive fizemos agora no início do ciclo de Planck, aqui no nosso grupo de pesquisa Lógica, Linguagem e Ciência. Um incômodo que, para alguns de nós no curso,
Tem, que nós temos, alguns de nós temos, com alguns mecanismos que nos parecem ad hoc. Por exemplo, a criação de constante. O que parece ser uma constante? Um mecanismo ad hoc, que é justamente a pecinha que faltava para preencher o quebra-cabeça. Aí eu gostaria que você falasse dessa questão toda, de como, por exemplo, a constante de Planck, ela surgiu, o que ela, principalmente para aqueles que não estão aqui, que estão aqui, que não são da física, o que ela representa, e se você tem uma percepção que essas constantes também, elas se parecem como um mecanismo ad hoc para preencher determinadas teorias e fazê-las redondinhas. Eu vou começar só pelo primeiro comentário. Eu escolhi nem falar aqui sobre aquela metodologia de ensino que eu proponho no artigo, mas eu acho que, assim, eu imagino que quase todos os cursos de física têm uma estrutura da matéria, né? Uma disciplina que faz uma preparação para a mecânica quântica 1. E em estrutura, em geral, se começa a estrutura com o problema do corpo negro. Mas já se começa direto, eles notavam que tinha esse problema, existia um modelo teórico que explicava uma parte da distribuição, um outro que era mais empírico, que explicava outra parte, mas não conseguia dar conta da curva completa. O Planck, então, vem, trabalha nos dois e fecha, né? É isso que se fala. Se tu já vai abordar a coisa a partir de um problema histórico, por que não? Então mergulha na história. Se já está no livro didático, se tu já tem horas alocadas para isso, por que não? Bota para ler o Planck, vamos conhecer uma pessoa que deu início a uma coisa que ele nem imaginava que seria 20 anos depois, 25 anos depois. Vamos botar para ler, vamos ver quais foram as linhas de raciocínio desse aluno, né? Eu acho que varia muito bem. Um curso de física que só tem uma disciplina de história da ciência ainda é melhor do que a maior parte dos cursos que não tem nenhuma, porque tem vários cursos de bacharelado que não tem. Ali na física, eu tenho um monte de colega que nunca teve aula de história da física, né? Que fizeram em várias instituições. Mas ali, pelo menos, é um espaço que tem já, parece que está chamando, mas a nossa tradição de ensino, de fato, tecnicista, não nos permite mergulhar nisso, né? Então, a proposta é justamente para professores de mecânica quântica 1, de estrutura da matéria, ou de introdução à física moderna e tudo mais, né? Agora, sobre a tua pergunta. É interessante ter falado isso sobre as constantes, né? Porque na história do quantum de ação, que não está no artigo, a gente vê o trabalho dos físicos de quando eles não conseguiam, teoricamente, né, desenhar formalmente, né, formalizar o desenho daquela curva. Muitos deles foram adicionando várias constantes, especialmente no termo exponencial, para ver se ia ajustando a curva. Essas eu acho que são constantes ad hoc, né? E essas constantes, elas estavam lá, as duas, eles chamavam de A e B, né? E aí, trabalhando na interpretação, depois que o Planck consegue fazer a interpolação, então ele passa e ele vai, eu preciso entender o que está acontecendo. Então ele vai estudar a entropia do sistema de osciladores que tem dentro da cavidade do corpo negro, né? E aí esse estudo ele vai fazer, então, a partir de uma outra interpretação de entropia, né? E aí, então, ele começa a destrinchar essas constantes que foram adicionadas de maneira ad hoc para fazer a lei se encaixar. Ele vai começando a notar que elas vão indicando duas que não são A e B, né? Mas o
com outros coeficientes que já estavam naquela exponencial, primeiro vão levando, então, a uma constante, a constante Boltzmann. Então, ele começa a notar que tem algo de fundamental naquele trabalho que ele está fazendo, que ele não está impondo para explicação, mas que o desenvolvimento dele do formalismo está levando ele a identificar, de fato, o que era constante ali. E aí, a segunda delas, ele começa a notar, né? Que parecia ser inescapável dali, que ele vai batizar de quantum de ação, que para ele era o que estava mostrando o que acontecia ali no corpo negro na parte de baixas densidades e altas energias de radiação, né? Então, ali no fim, parece que o que ele estava fazendo é, num trabalho de desenvolvimento matemático, aos poucos ele consegue chegar a essas constantes que desempenham um papel ali. E não, ao interpretar o fenômeno e notar que a curva que eu consigo a partir da minha teoria, ela não se ajusta perfeitamente, eu adiciono constantes nelas, que era o que as pessoas estavam fazendo entre os anos de 1898 e 1900, né? Então, acho que tem uma coisa bem... Deve ser um momento impressionante na vida de um cientista quando ele nota que ele encontrou algo de fundamental, que ele conseguiu quantificar, né? Porque encontrar uma constante, no fim, é tu conseguir quantificar alguma coisa de fundamental da natureza. E eu vejo que o trabalho do Planck não foi feito com esse objetivo. Ele foi feito com o objetivo de entender matematicamente o que estava acontecendo, e aí ele revela essa constante, né? Mas ela não é ad hoc, por razões óbvias, né? Estamos aqui falando através dos nossos dispositivos, porque ela não é ad hoc. Porque ela, de fato, desempenha um papel, e aí, não estou querendo ser ultra realista, mas ela desempenha um papel, está aberto à interpretação sobre o que isso significa, né? Sim. Mas foi um trabalho diferente do que as pessoas que estavam fazendo os ajustes empíricos estavam fazendo antes, né? Então, eu fico pensando, deve ser um momento de alegria e estranhamento quando matematicamente tu consegue quantificar alguma coisa de fundamental da natureza. Deve ser... Eu não consigo nem pensar qual que é o tipo de emoção que uma pessoa sente quando nota isso. Eita, muito bem. Gente, mais alguma pergunta? Se vocês não tiverem, eu passo a palavra para a professora Marinês encerrar. Tem mais alguma questão? Não, tem não, né? Então, professora Marinês, olha, mais uma vez, reitero, reforço meus sinceros agradecimentos e espero que a gente possa nos encontrar novamente, que em outra oportunidade você possa estar aqui conosco. E estamos muito felizes com a sua apresentação, eu, pessoalmente, com o seu artigo também, eu gostei muito do artigo. E agora passo a palavra para você, a fim de que você possa ir fazer o fechamento, para a gente poder encerrar essa apresentação de hoje. Muito obrigada. Obrigada, professor Eduardo. Obrigada, professor José, pelas contribuições, pela interação. Adorei ter sido convidada. Fico muito feliz que vocês têm esse espaço, que vocês continuem que tenham sucesso, porque é muito gostoso a gente falar de história e filosofia da física. Tem tantas coisas, tantos desconfortos que o aluno, em geral, tem medo de contar durante a sua formação. Mas foi um prazer, foi delicioso preparar isso para vocês. Está sendo um prazer conhecê-los. Espero que a gente possa continuar contribuindo. É isso. Muitíssimo obrigada. A gratidão vem daqui também. O prazer é nosso.
Professor, só reforçando, eu até mandei no seu WhatsApp, nós fundamos no ano passado, no interior da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Filosofia, a ANPOF, um GT chamado GT Filosofia das Ciências Físicas. É um GT que abriga filósofos, físicos, químicos, pessoal da astronomia, tem até gente da metrologia. Então, todas as ciências físicas foram convidadas para estarem conosco nesse GT. Hoje nós estamos, em um ano depois, com 59 pesquisadores que tratam dessas temáticas todas, de historiografia, a filosofia da física, participando do GT. E nós vamos fazer o nosso primeiro simpósio amanhã e depois. Eu lhe mandei lá a programação, se você tiver disponibilidade de participar de algum desses eventos, e se futuramente também você se sentir à vontade em participar do próprio GT, eu estendo o convite aqui. Eu sou hoje o coordenador, o Oswaldo Pessoa Júnior, lá da USP, é o vice-coordenador, não sei se você conhece o Oswaldo. Conhece, né? Quem é que não conhece? Pois é. Bom, e aí eu conheço de ler, eu não conheço pessoalmente. Da área é difícil alguém que não o conheça, né? Mas aí também fica o convite, se futuramente você se sentir à vontade, quiser participar do nosso GT, depois nós conversamos aí nos bastidores, e será um prazer recebê-la lá também. Muito obrigada. Eu com certeza vou querer participar. Eu só estou saindo de férias logo, mas logo depois. E adorei. Hoje tu mandou um material, eu adorei. Amanhã eu acho que eu vou deixar acontecendo aqui em segundo plano, enquanto eu termino de fechar o semestre. Mas parabéns pela iniciativa. Claramente são muitas coisas legais. Ótimo. Parabéns pelo simpósio. Muito obrigado. E obrigada pelos elogios tão fofos que as pessoas mandaram no chat. Obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Vocês que estiveram aí até agora. Nós, em breve, teremos mais um ciclo. Vamos deixar agora o mês de julho como recesso do grupo. Vamos ter que descansar um pouquinho. Mas agosto a gente volta novamente, continuamos com o Planck, e depois vem os outros autores sobre os quais nós vamos conversando. Então, bom final de semana, bom término de semana para todos, e tudo de bom para vocês. Muito obrigado mais uma vez, professor Marinês. Obrigada também. Tchau, pessoal. Tchau.